Oi meninas, tudo bem? Estão cansadas de pintar coelhos? Eu já tô com cara de coelho, gente, de tanto pintar coelhos, os pelos já tá tudo arrepiado aqui. Então, separei esse projeto para vocês, muito gracioso. A mamãe coelha com um filhotinho. E aqui em volta, ó, tem uns galhos com ovinhos, porque meu barrado, ele é cheio de ovinhos. Aí pensei, vou fazer ovos coloridos. Aí eu falei, não, tem marrom aqui também, tá vendo que tem ovinho marrom? Então eu vou colocar esses ovos, eu vou pintar tudo com marrom e depois vou fazer um escorrido de chocolate derretendo. Vai ficar muito bonito. Eu espero que vocês gostem, aproveitem bastante a aula, né? E vamos começar. Coloca para trás, o tecido já tá riscadinho. É o mesmo produto que eu uso sempre, que tem no site, né? Eu recomendo para vocês porque realmente a fibra dele, a trama é bem fechadinha. Então economiza mais tinta e a pintura fica mais bonita, não é verdade? Então, como sempre, vocês sabem que eu começo pelo fundo. E o fundo nosso, deixa eu lavar direito esse pincel, gente, com um álcool gel, porque a água não sai. Então, nós vamos esfumaçar tudo aqui, ó, com volta, saindo, ó, volta da coelha, com azul clareador e azul bebê. Depois eu vou dar uma leve escurecidinha, uma sombra em volta dos ovinhos, em volta da coelha, com azul celeste. Então, são cores assim bem suaves, eu acho que vai ficar bem bacana. Então, vamos lá. Pincel Pituá, você vai umedecer, esticar a tinta. Ó. Como sempre, gente, eu sempre repito, porque eu observo muitos projetos e percebo que as pessoas, as artesãs, as alunas, não usam devidamente o clareador, então fica um borrão aqui atrás, não fica assim um fundo suave, fica realmente uma coisa assim borrada, né? E fica feio, gente. Então o clareador, ele dá suavidade na tinta, no fundo. Aí você passou por partes, ó. Aí vem com o azul bebê, descarrega no cantinho, ó, vem bem próximo ao projeto e vai esfumaçando. Não só aqui em volta, como também aqui. Então, você estica o clareador por cima dos galhos. Árvore de ovos, gente. Só eu mesmo para inventar, né? Ó, saí até aqui com o clareador, porque a sujeirinha desse cantinho, você vai esfumaçar e sair também próximo aos ovinhos. Vocês entenderam? Já já eu vou terminar de esfumaçar tudo. Já mostro para vocês e vamos fazer as sombras com o azul celeste. Fica bom. Ó, e vai saindo. Sentiu que não tem clareador? Pega mais o clareador e vai esticando, ó. Vai passando e vai aplicando o azul.
tá bom? Saindo por aqui. O piso a gente tem que fazer, né? Porque senão vai parecer que ele está voando numa nuvem azul bebê, né? É verdade. Então nós vamos fazer um piso aqui para dar apoio nos pezinhos. Mas primeiro vamos continuar aqui o esfumaçado. Depois a gente faz o piso. Agora que está tudo sequinho, ó a suavidade aqui, tá, gente? Ó, bem clarinho, saindo, bem suavezinho. E com o azul celeste, que também é uma cor clara, não é escura, nós vamos sombrear um pincel menor, né? Pega um pincel número 8 e vamos sombrear nos cantinhos da coelha, né? É outra coelha. Mas não deixa parado, que nem tá aqui. Você vem com o pituá e dá uma esfumaçadinha. Aí fica assim, mais suave, né? Mais delicado. Então, aí vocês vão ver também por trás dos ovinhos. Mas não deixa a tinta assim. Você vem, ó. O pituá tem que estar úmido com azul bebê, que ele já ajuda a tirar essas marcas pesadas, né? Deixa tudo assim bem esfumaçadinho, que fica bem delicado. Aqui fora não precisa, tá, gente? Ó, é mais sujeirinha do pincel. Tá? Então nós vamos fazer isso em torno aqui dos ovinhos, sombrear em volta da coelha, né? Do lado de cá, a mesma coisa, ó, sai aqui dos cantinhos com azul celeste. Que fica bem delicado. Aí vem com pituá e esfumaça. Não tem problema se esse fundo estiver seco, tá? Dá para trabalhar tranquilamente. Olha só como ficou suave, né? Ó, observe bem direitinho. Vai ajudando aqui com o azul bebê para tirar aquelas marcas pesadas, né? Então dá certinho. Bom, o piso, gente, eu sempre faço assim para bichinhos, né? Verdinhos, um gramadinho. Mas esse eu quero mudar, vou fazer uma terrinha. Como se ele estivesse sentado num caminho, alguma coisa assim. Mas pequenininho, tá? Nada de exagero. Eu vou virar um pouquinho o tecido ao contrário, gente, porque é a posição da mão. Mas dá pra vocês perceberem como que é. Eu tenho aqui chocolate e sépia. Pode ser marrom com sépia, tanto faz. Marrom café, tem uma cor que quase que eu não uso, que é o marrom café. É um pouquinho mais claro que o chocolate. Então eu tô com o pincel número 4
Você vai contornar em volta com o chocolate. E como eu já comentei em outros vídeos, não há necessidade de fazer um quadrado aqui, sabe, gente? Parecendo um trono, não sei, alguma coisa assim. Esse piso, ele tem que ser suave. Você escurece aqui em volta, mas você dá uma puxadinha para fora. Ó, vem aqui, arruma direitinho e vai esticando. Não deixa assim, pelo amor de Deus, gente. É assim, ó, como está aqui. Bem preenchido. Acabou a tinta, pega mais, vem aqui embaixo dos pezinhos, ó, arruma, e a sujeirinha você estica. Podemos até, depois que tiver sequinho aqui, fazer um acabamento com pele, amarelo pele. Não estava no meu programa, mas eu acho que fica assim uma finalização nas laterais mais suave, ó. Aí você vem devagarzinho aqui na beiradinha, matiza, mistura um pouquinho no chocolate e puxa com o amarelo pele. Aí depois que esse piso estiver bem sequinho, gente, aí com sépia nós vamos... Agora não vai pegar, né? Porque tá tudo úmido. Nós vamos pegar o sépia e realçar mais o piso, dando mais profundidade. Tá bom? Vem tudo aqui em volta também com sépia e puxando, mas bem suave, tá, gente? Depois que ele estiver bem sequinho, aí você vem um pouquinho de branco desfiando, ó, puxando um pouquinho de branco nas bordas, ó, para dar o acabamento aqui na bordinha. Mas não entra aqui dentro que é sombra, tá, gente? É só uma luzinha para dar um toque aí especial no chãozinho. Agora eu vou separar as tintas pra gente começar a coelha, né, que ela está por trás, apesar que os dois são da mesma cor. Então, como sempre, eu começo pelo fundo da orelha. Vocês perceberam que eu coloquei listrinhas, ó, listras aqui também dentro do coelhinho, no focinho, ó, aqui embaixo no pezinho, só para diferenciar um pouco, tá, gente? Porque eles vão ser brancos com sombra de... São coelhos cinza, então branco com sombra de cinza lunar. Então vai dar um toque especial essas orelhas com essas listrinhas aí. Então vou separar as tintas pra gente começar por aqui, pelas orelhinhas. Separei para as orelhinhas aqui o pink. Eu acho linda essa cor. Lembra muito o rosa escuro, mas é um pouquinho mais clara. E aqui o rosa bebê. Então o que a gente pode fazer com essas orelhas aí? Fazer as listras. Uma listra
mais escura. Vai com o pincel número 4. E outra listra rosa bebê. Então, preenche todas que forem pink. Ó, pula uma, preenche a outra aqui. Não decidi ainda, mas eu acho que essa flor pink, hein? Acho que é bem bonita. Tá, então uma listra mais escura e a outra mais clara. Depois nós vamos dar profundidade nesses detalhes e luzes. Não precisa lavar o pincel. Vem com rosa bebê e preenche as demais que ficaram sem pintar. Então, vamos fazer isso em todos os detalhes que tem listrinha. Aí vai secando, né? Enquanto isso vai secando, onde nós já passamos. Aí vamos voltar aqui com um pouquinho de sombra por trás e uma luz seca branca. Vou fazer com vocês. Mas primeiro vamos ganhar tempo, já que estamos com essa cor. Então vamos colorir aí orelhas. Ah, tem focinho aqui também listrado, ó. Na verdade, olha que outro focinho listradinho. Coraçãozinho, do mesmo jeito. Ficou delicadinho, né? Achei tão engraçadinho essas listras pequenininhas. Aqui tem que ir com o pincel número 2, porque olha só como ela... Aqui é pequenininho, dentro do pezinho, né? E aproveitei e preenchi também a flor com pink. Agora que já está tudo sequinho, né? Vamos começar a sombrear com púrpura. E iluminar com branco. Então, nós vamos colocar o púrpura aqui embaixo e aqui no cantinho em cima. Não deixa parada a tinta, ó, dá uma esticadinha, esfumaçada. E nesse cantinho aqui também. Aí vocês vão fazer em todos esses detalhes. Até terminar lá embaixo no pezinho, já tá mais sequinho. Aí, vem com a luz seca aqui no centro da listra. O meu tá úmido, então não fica muito bom. Mas deixa secar, que você consegue um foco de luz bem no centro de cada listra. Tá bom? Vem aqui, ilumina também no meio. Parece que não, mas dá um efeito. Cada detalhe que a gente faz com capricho
diferencia muito a concorrência, gente. Então a gente faz com aquele carinho, procurando colocar um diferencial para enriquecer mais o trabalho. A flor eu preenchi porque já estava com o pincel sujo do pink, né? Aí aproveitei e preenchi. Em volta do miolo, escurece com púrpura e deixa aí secando. Depois, quando terminar o coelho, a coelha, aí vamos iluminar. Mas agora não adianta porque não temos o fundo da coelha pronto, né? Falta pintar, tá? Então deixa parado aí. Vamos fazer então todas as orelhinhas, ó, cantinhos aqui embaixo com púrpura e aqui em cima. E depois uma luzinha seca no meio. Deixa para fazer a luz seca por último, porque aí dá tempo secar. E pode já contornar com púrpura cada listrinha. Vem com pincel zerinho, bem aquareladinho, para você conseguir um traço bem fininho, tá bom? Já pode até fazer porque já deixa pronto essa parte. Depois de bem sequinho o trabalho, gente, vem aqui no meio, ó, e faz uma luz seca com branco. Tem que estar seco, porque senão vai invadir aí a sombra. Então procura deixar bem sequinho para fazer essa luzinha. Ó, todos eu coloquei. Bom, gente, agora vamos pintar a coelha, né? Coelha branca com sombra de cinza lunar. Vai ficar meio acinzentadinha. Pincel número 4. Você vai fazer por partes. A gente vai fazer primeiro as orelhinhas. E depois nós vamos descendo, tá? Então aqui é só preenchimento de fundo com branco. A não ser que você queira mudar a cor da coelha, né? Mas eu quero fazer essa branquinha com cinza. Pode ser cinza, né? Eu tô usando lunar, cinza lunar. Mas você pode usar também o cinza claro, cinza mesmo, que é um pouquinho mais escuro, que é branco com isca de preto, né? Caso você não tenha aí o cinza lunar, você tem a opção dos cinzas, né? Bom, preenche bem direitinho em volta. Eu não contornei, gente, justamente por causa disso, que às vezes a gente borra um pouquinho, mas aqui nas listras é bom contornar com púrpura. Pincel zerinho, né? Bom, vocês entenderam aqui que tem que preencher tudo com branco. Aí, na sequência, já nem precisa aguardar a secagem. Vem com cinza, tira o excesso de tinta num pratinho aí. Que aí fica um cinza mais suave, né? Que ele vai misturar com um pouquinho do branco. Aí fica mais suavezinho. Depois a gente reforça só os cantinhos com o fundo seco, né?
fazer uma sombra seca, luz seca, mas para isso tem que estar tudo seco. A princípio a gente só prepara o fundo com um pouquinho de cinza. Vem aqui nas bordinhas, joga a tinta pra fora, né? Nas bordas e esfumaça. Ainda vamos trabalhar esse cinza, tá? Ele não é definitivo aqui, só estamos preparando o fundo dos pelos. Tá vendo? Fica uma sombra bem leve. E aqui também, ó, por trás, escurece. Já já eu arrumo aqui no onde eu borrei. Então, vem aqui por trás. E puxa a sombra. Vamos fazer essa igual, branco, aqui nos cantinhos cinza lunar, né? E depois vamos pra carinha. Agora nós vamos preencher as cabecinhas. Aqui também aproveitei, ó, passei nas orelhas, um pouquinho de cinza lunar, né? Do mesmo jeitinho que eu fiz as outras. E agora nós vamos preencher a cabeça, mas já fica com o cinza lunar que nós já vamos entrar já já com o cinza lunar também. Observa se a sua tinta está fininha, não está muito grossa, para penetrar bem na trama do tecido. Se a tinta estiver grossa, ela não entra, né? Aí você tem que diluir com gotinhas daquela misturinha lá, aquarela silk com diluente. Deixa a florzinha quietinha aí por enquanto, depois trabalhamos as pétalas, né? Ó, pode vir até aqui. Aqui também, ó, eu coloquei uns pontilhados pra gente saber que aqui a pálpebra também é cinza lunar, tá? Bom, aqui normal, tá, gente? É só preenchimento do fundo mesmo. Procura dar uma boa demão para não ter que ficar retocando. Senão tem que passar, aguardar a secagem e voltar com mais uma demão de branco. Por isso que eu demoro mais no fundo, justamente para deixar bem preenchido.
que eu ganho tempo aí, né? Ó, passou o branco, aí já vem no cantinho do pincel, tira o excesso e aqui em volta dos olhinhos nós vamos sombrear com cinza lunar. Mas não deixa parado, tá, gente? Como se ele tivesse levado um soco, pobrezinha. Tem que tirar essa marca aqui, ó. Aí é só passar um pouquinho de branco, ó. Já uma cor penetrou na outra, na verdade, não ficou aquela marca parada. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Passar branco. E depois sombrear com o cinza lunar. Inclusive aqui em volta da florzinha, passo branco, mas sai com um pouquinho de cinza lunar para dar profundidade por baixo. Não ficar assim uma pintura plana, né? Sem movimento. Então, a florzinha tá por cima da cabeça, então pegou sombra. Então, aqui embaixo, você pode passar, se quiser pegar um pincel número 4, é melhor. Eu tô com 8 tá muito grandão. Ó, passou aqui atrás, aí você trabalha, esfumaça aqui a parte da emenda aqui do branco, né? Limpa o pincel com um paninho, sempre tô limpando. Volta com um pouquinho de branco e matiza, mistura as cores. Aí fica assim um cinza suave, fica mais sem manchas, né? Aqui em volta do olhinho também, do mesmo jeito que a gente fez esse daqui, nós vamos fazer esse outro aqui. É gostoso de trabalhar, gente, com coelho branco e cinza. É bem mais fácil que as cores escuras que nós fizemos nos outros vídeos, né? Que é mais rapidinho. E aqui no focinho, nós vamos colocar branco. Ó, tudo aqui branquinho. E depois vamos dar uma leve sombra com cinza lunar por baixo do focinho. Deixa eu mudar o pincel, porque realmente esse aqui, gente, tá muito grande. Vou pegar o 4. Você pode até passar por cima do risco, ó, porque o branco, ele não cobre o carbono. Então, fica aparecendo a marca do carbono, ó. Olha o sorriso dele aqui, o bigode. Ah, não posso esquecer dos bigodes também. Vou colocar uns bigodinhos cinza lunar. Então, preenche tudo. Embaixo do olhinho.
Aí, aproveita que nós estamos preenchendo aqui o fundo da bochecha e tá tudo bem úmido. Tô passando agora. Aí já sombreei aqui por trás com cinza lunar, né? Todo o trabalho aqui desses coelhinhos da mamãe e do filhote é sempre assim, branco com sombra de cinza lunar, todo pezinho aqui, tudo a gente vai separar sempre com branco e sombrear por trás com cinza. Então, faz aqui em volta pra sombrear, né? Só que nós vamos trabalhar ainda aqui. É só para dar uma finalização aqui no fundo. Estica um pouquinho do cinza em volta da cabecinha. Então, tava falando para vocês, né? Que tem que aproveitar essa umidade aqui da bochecha e já pintar aqui no meio, ó, movimento circular e o pink com branco para não ficar muito forte essa bochecha, né? Vamos ficar mais clarinha. Se escureceu muito, volta com um pouquinho de branco e esfumaça. Tá bom? Então, aproveitar a umidade do fundo e já faz, deixar a bochechinha aqui, ó, prontinha. Bem suave, inclusive. E aqui do lado de cá, a mesma coisa. Branco, cinza lunar por trás da cabeça, um pouquinho da bochecha desse lado, né? E eu vou descendo, gente. Fazer do mesmo jeito, ó, cabecinha do coelhinho, sombra por baixo do bigode aqui, da boca, né? Sempre branco com sombra de cinza. Vamos lá? Fui descendo, né? Preencher a cabecinha do filhote. Olha as sombras aqui, bem clarinhas, né? Porque estava úmido branco com cinza lunar. Aí ficou assim, bem suave. E aqui, além de pintar, sombrear com cinza, como nós fizemos na cabeça da mamãe. Aí depois, com o pincel zerinho, eu contornei com cinza bem aquarelado, tá? Ele tava assim, bem líquido realmente, para poder conseguir fazer um contorno fininho. Agora, nós vamos fazer os olhinhos e depois eu vou usar uma técnica aqui em volta do coelho, dos coelhos, flocadinha, né? Eu vou dar umas batidinhas aqui para poder sair os pelinhos. Vocês vão gostar. É diferente e pelo menos com um pincel brochinha pequenininho, eu vou procurar aqui, você consegue deixar assim crespinho e já dá o acabamento
em volta, de repente a gente está pintando, não consegue fazer um bom acabamento, né, com cinza que nem eu fiz aqui, não se preocupem, porque nós vamos flocar aqui os pelinhos. Bom, vamos primeiro com o pincel número 2. Separei para os olhos branco, preto, siena natural e marrom. Então, os olhinhos, eles vão ficar cor de mel. Legal, né? Porque nós já fizemos, ó, projeto anterior, olhinho verde. Eles estão aqui na minha frente. O primeiro foi azul celeste com azul marinho. Então, nós vamos fazer um olhinho mel. Só pra gente... Opa, tô começando pelo siena, tem que começar pelo branco. Então, aqui fora, nós vamos passar branco. Vem bem direitinho. Ficou meio amarelinho, né? Porque o pincel... Eu tinha batido num siena natural, né? Mas eu passo 2 demãos aqui e cobre. Então, vocês vão passar nos 2 olhinhos, branco por fora. Pincel bem pequenininho, lixado, cortado, senão você não consegue preencher. Ah, aqui, nessa parte, eu fui com o pincel número 2 também, viu, gente? Porque é muito pequenininho. Então, tem que ser um pincel pequeno. E nessa parte do olho, nós vamos passar o siena natural. Vamos aguardar a secagem, porque eu vou escurecer com marrom. E agora não pega, porque tá bem úmido, né? Então, a gente tem que esperar um pouquinho a secagem. Aí, aqui eu vou escurecer com marrom. E aqui dentro, preto. Só. E com o pincel zerinho e um preto bem aquarelado, nós vamos contornar o olhinho e puxar uns cílios bem delicado aqui desse lado e desse lado de cá, tá? Então, vamos por etapa. Primeiro, branco, siena natural e preto. Eu vou fazer nos 2 olhinhos. Acelerei a secagem dos olhinhos com secador de cabelo, porque hoje, gente, por incrível que pareça, está chovendo em São Paulo. Está até frio. Nem liguei o ar condicionado. Tá friozinho. Então, demora um pouco mais para secar. Então, você tem que ter o secador aí do lado para agilizar a secagem. Ó, a parte de baixo, você passa um pouquinho de marrom. Vai com cuidado. E aqui termina em nada, ó. Dá uma esfumaçadinha. Limpa o pincel. E com o branco, nós vamos iluminar essa parte de cima aqui, ó. Estica a tinta.
Aí fica mais clarinho, né? Com o próprio cabo do pincel, ó, você pode fazer as luzes dentro das pupilas aqui. Ó, um menorzinho aqui. Forçar um pouco mais de luz aqui em cima. E agora é só contornar, né? Um pincel zerinho, fazer os cílios com o zerinho. E vamos, em seguida, fazer o acabamento aqui da florzinha, né? E flocar os pelinhos. Então, deixa eu terminar aqui os olhinhos. Ah, não vão se esquecer, ó, aqui, ó. Tá vendo, gente? Eu fiz umas bolinhas pra fazer o bigodinho com cinza lunar. Aí eu vou aquarelar bem o cinza lunar e vou puxar 3 fiozinhos de cada lado. E inclusive no bebê também, ó. Não se esqueçam de contornar aqui, opa, aqui, ó, contornar com púrpura, né? Já deixar, vai, o que você puder fazer já para adiantar, ó, aqui também desse lado, aqui na orelhinha, fica mais bonitinho, né? Então, deixa eu terminar os olhinhos, aí já vamos para fazer a florzinha. A florzinha, gente, é bem fácil. Com púrpura, nós vamos esticar essa sombra aqui, de dentro para fora. E com branco, tiro o excesso e nós vamos iluminar de fora para dentro. Bem pouquinha tinta, tá? Só para dar um toquezinho de luz, para ela não ficar sem movimento. Em todas elas, nós vamos fazer a mesma coisa. E depois é só contornar para ficar bonitinha com púrpura. Ou, não, púrpura sim, que nós fizemos a sombra. E o miolinho aqui, é só passar o amarelo ouro, as bolinhas com sépia. Vem aqui, ó, coloca o amarelinho. Vamos colocar sombra também, com caramelo ou telha. A parte de baixo. E uma isca de luzes na parte de cima. Tá? Então, eu vou terminar aqui as pétalas pra gente começar os pelinhos. Fiz uma misturinha, gente, de cinza lunar com branco, com cinza mais claro, né? Um pincel assim, mais envelhecido, tipo brochinha. Aí nós vamos fazer umas batidinhas para deixar ele bem fofinho. Então, você pega a misturinha lá, né? Vem aqui, ó.
vai batendo. Se quiser mais forte, deixa eu ver, mais escurinho. Fica bom também. Aqui agora tá úmido, né? Não vai pegar. Vamos ver do lado de cá. Olha lá, ele fica bem flocadinho, bem fofinho. Aí você vai fazer isso, né? Que nem aqui, ó. Nós vamos bater em volta de todo o coelhinho. Coelhinha. Porque o coelhinho, acho que não vai dar pra bater, porque ele é muito pequenininho. Posso até tentar com o pincel número 2, né? Bom, eu vou terminar aqui. Um pouquinho mais escuro, né? Fica, acho que mais bonitinho. É uma outra maneira de fazer o acabamento de pelinhos de bichinhos. Aí você limpa o pincel, depois que você terminou de bater em todos os contornos, aí vem só com branco e dá uma iluminadinha, assim não fica manchado, não fica aquela marca, né? Fica uma cor misturadinha com a outra e fica mais delicado. E com pincel zerinho, deixa eu lavar ele aqui no álcool gel, porque cada vez que a gente deixa ele secar com tinta, ou mesmo só lavando com água, ele não fica tão limpinho, né? E aqui na tinta cinza lunar, você pode aquarelar para deixar um ponto mais líquido. E faz uns pelinhos desiguais, uns para cima, outros para baixo. Não precisa ficar todos na mesma direção. O que vocês acharam? Diferente, né? Ficou assim todo batidinho. Então eu quis fazer esse coelho aqui, esse projeto dessa forma, para vocês terem duas opções de fazer pelinhos de bichinhos. Ou vocês só contornam, que nem a gente fez nos outros, e fazemos os pelinhos, ou então, antes de fazer os pelinhos, dar umas batidinhas, né? Que ele fica assim bem flocadinho, bem fofinho. Aí você tira uns pelinhos dessas batidinhas. Tá bom? Então eu vou fazer em todo o coelho aqui. Aí na sequência, bom, aí termina, né? Aí já fica prontinho. Aí vamos pintar os ovos. Gente, olha que legal.
Os bichinhos ficaram tudo peludinhos. Exagerei? Puxei um monte de pelinhos. Aqui também, ó, dei umas batidinhas de leve com um pincel menor ainda, porque ele é pequenininho, né? Então eu dei umas batidinhas com o pincel número 2 e puxei mais pelinhos aqui também, ó, pertinho do olho, aqui na cabecinha, ó lá, mais cabelinhos aqui. Ficou todo peludinho. Gostei. Bom, agora nós vamos... Ah, faltou aqui, ó. Faltou uns pelinhos nas orelhinhas. Nossa, como não bastasse, ainda tem mais pelo aqui. Eu já coloco. Bom, nós vamos então pintar todos os ovinhos com marrom. Depois eu vou sombrear com terra queimada, iluminar com chocolate, deixar um ovinho decoradinho. Ou, se vocês preferirem, pode também fazer ovinhos coloridos, né? Fica muito bom, cada um de uma cor. Mas como a proposta minha aqui é fazer o chocolate derretido, alguns com chocolate derretido, alguns com decoração de chocolate branco, enfim. Então eu vou passar marrom em todos e depois aqui nós vamos fazer os galhos. Eu tenho um extenso aqui de folhaginhas, ó, umas folhagens bem legais, aqui, ó. Aí eu vou colocar uns galinhos aqui, ó, por exemplo, saindo, né? É uma plantação de ovo, né, gente? Eu inventei, então tem que ir até o fim. Então vou colocar esses galinhos. Então vamos lá preencher todos os ovinhos com marrom. Todos preenchidos, e eu passei 2 demãos de marrom para ficar bem escurinho. E aí vim aqui com lápis e risquei o desenho, né, do chocolate escorrido. E aqui vai ser um contorno com marfim, como se fosse uma decoração de chocolate branco. Então, para vocês, gente, eu vou mandar o risco conforme tá aqui, tá? Então, vocês não se preocupem, ó. Eu fiz agora a mão livre mesmo, mas para vocês eu vou mandar riscadinho. E o que fazer? Com terra queimada, nós vamos sombrear, como eu fiz com esse aqui, sombrear por baixo do risco do escorrido do chocolate, né? Aí fica assim, ó, bem escurinho. Tem esse desenho, eu fiz esse desenho e fiz esse daqui. Também sombra por baixo. Então, nós vamos fazer essas sombras em todos os ovinhos. Ó, fica mais escurinho, né? E depois que eu terminar, vocês sigam também esse passo, porque assim dá tempo de dar uma secadinha. Aí com chocolate, a tinta chocolate, nós vamos iluminar acima do risco, como se o chocolate tivesse derretendo, né? Escorrendo aqui. Então, você vem no cantinho do pincel, eu estou com o pincel número 4, mas pode ser o 2. E acerta o escorrido.
arruma direitinho. E os outros da mesma forma. Vem por cima aqui, ó. E ilumina. Como está tudo seco, então a tinta fica fácil de fazer essa luz, porque a tinta não espalha, ela fica exatamente onde você colocar. Aí. Certo? Fazerem todos. Aí depois, quando estiver mais sequinho, bem sequinho, com isca de branco, uma luz seca, ó, não vai quase tinta. Aí é só jogar um branquinho. Não é em tudo de novo, tá, gente? É só uns toquezinhos de luzes. Porque senão ele vai ficar muito esbranquecido, né? Chocolate esbranquecido, assim, não dá vontade de comer. Tá bom? Então vamos fazer todos os ovinhos? Aí depois vamos voltar aqui para decorar com stencil, fazer as folhagens. Pronto, os ovinhos. Coloquei com marfim essas decorações aqui, como se fosse granuladinhos, né? Aqui também, ó. Fui variando o tipo de bolinha, aqui bolinhas, aqui tracinhos, né? E uma decoração com marfim. Os galhos aqui, verde oliva, bem aquarelado para você conseguir fazer bem fininho, né? E agora nós vamos pegar aqui um stencil. Você use o que você tiver aí, tá? De repente você tem outro stencil de folhagens bonito e pode usar. Eu tenho esse aqui que eu acho que é bonito. Tenho diversos galhos, mas esse aqui ficou bem bonitinho. Aí eu vou encaixar aqui entre os ovos umas folhinhas verde oliva com branco, para não ficar também muito forte, né? É para vocês verem aí, tá? Mas fica à vontade com a decoração que vocês quiserem e tiverem aí, mas eu acho que é legal colocar sim. Olha, ficam umas folhinhas bem delicadas, né? Então eu vou decorar com essas folhinhas tudo aqui em volta. E tô pensando ainda, gente, parece que eu não tenho fim, né? Vocês vão ver, me aguardem. Olha, só assim já tá uma gracinha esse pano, né? Mas eu não me dou por satisfeita, eu sempre... Olha só como é que está ficando, gente. Cuidado com as beiradinhas aqui, vai com pouca tinta, para não borrar por baixo, tá? E com movimento circular, você vai esfumaçando. Pronto, gente. 10 minutinhos a mais, mas ficou um acabamento diferenciado, né? Coloquei um pouquinho de chocolate aqui nessas curvinhas do escorrido
e os granuladinhos aqui com marfim, igual nós fizemos aqui nos ovinhos. Eu acho, gente, que ficou show, né? Ficou muito bonitinho. Que tal? Vocês gostaram do último coelhinho? Porque o próximo nós vamos pintar uma Santa Ceia. Coelho chega, gente, chega de pelo. Já pintamos bastante pelinho aí nessa Páscoa, né? Então, vou deixar vocês com carinho, espero que vocês tenham gostado, que vocês usem da criatividade e pintem muitos coelhinhos e coelhinhas, tá bom? Até a próxima, beijinhos, tchau, tchau!